Saudações geográficas, meu nome é Sandra, sou aluna da Uninter e licenciatura em Geografia do Polo Avaré, Estado de São Paulo. Hoje, no módulo 4, finalizaremos o curso de extensão universitária. Hoje o nosso convidado, o professor Gustavo Afonso, retornará para me auxiliar nessa finalização desse curso. Com o módulo 4, as possíveis formas de utilização dos jogos online na geografia é uma síntese de que foi abordado ao longo do curso. Discutir formas de aplicação de jogos no ensino da geografia. Tá, então assim, passa a palavra, professor. Bom, gente, no módulo 1 do curso, a aluna Sandra, ela revisitou os conceitos de geografia, que é o conceito de território e de geopolítica. Por quê? Para que a gente saiba o que é que a gente quer ensinar daquela matéria que a gente pretende utilizar o jogo como um aliado. Então a gente revisitou o conceito de território e de geopolítica para que a gente crie essa base, para que dessa base a gente parta em uma nova utilização de uma nova ferramenta que auxilia a gente a ensinar aqueles conceitos. É até o mesmo interesse do aluno, né, professor? Isso. A gente... Uma ferramenta da internet, e esse jogo, o Cetera, é uma forma tanto da criança, se não possível na escola, mas se tiver condição dentro da casa, fazer um joguinho, brincar, isso. aprender. E essa coisa de interesse que a aluna Sandra falou, cabe no módulo 2 também, que é quando eu falei, né, sobre os princípios teóricos que envolvem a utilização dos jogos, que no caso o jogo ele precisa ser atraente, o jogo precisa despertar o interesse do jogo não digo do aluno, para que a gente possa, com aquela base que a gente teve, utilizar aquela base para que aquela ferramenta ela consiga auxiliar a gente a ensinar, a fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo que a gente quer que ele aprenda, né? No módulo 3, a aluna Sandra ela fez uma gameplay do jogo Cetera, né? Para a gente ver mais ou menos, que a gente pôde ver como que o jogo ele funcionava, né? Quais as modalidades, né? Como que ele vai se comportar dentro do ensino, né? O que você achou do jogo? Eu amei, desde que você me indicou o Cetera. Eu fiquei assim maravilhada, porque agora com essa eleição que teve nos Estados Unidos, eu me atrevi, né, a querer descobrir mais estados, né, porque a gente sabe, Nova York, Washington, Califórnia, Texas, Arizona, a gente está sempre, né, ouvindo também televisão. Mas só que com essa ferramenta eu pude ir. Claro, não acertei todos, nem tive 100%, mas não era o meu intuito. Meu intuito era o aprendizado. Uhum. No caso, o jogo Cetera, né, e agora entrando na questão do módulo 4, né, ele proporciona que que o aluno consiga identificar territórios, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, do conceito de território lá no módulo 1, tem o conceito de limite, as fronteiras. Então, a partir do momento que você olha aquele mapa, né, o mapa dos Estados Unidos, o mapa do Brasil, ou até mesmo da América do Sul, você tem que ter um conhecimento de que um estado ele faz fronteira com o outro, então eles têm limites, certo? Então você pode trabalhar esse conceito de limites que está no jogo Cetera para você trabalhar o próprio conceito de território, né? Aqui no Brasil, professor, a gente vê que nem a gente tem em Goiás, dentro de Goiás a gente tem o Distrito Federal, né? Que às vezes a criança, principalmente no ensino fundamental, eles têm, às vezes, não são todas, mas algumas têm uma dificuldade em se localizar no Distrito Federal. Então a gente consegue abordar ali, a gente consegue mostrar, entendeu? Está em Goiás, está dentro de Goiás, né? E eu achei assim um joguinho magnífico. E indico para todas as idades. Uhum. E no último módulo, no módulo 3, teve um momento em que a aluna jogou uma modalidade onde tem umas bandeiras, onde você tinha que identificar as bandeiras que correspondessem aos países. E ali é uma ótima forma de você trabalhar a questão de geopolítica, porque a configuração das bandeiras, o porquê dela ser daquele jeito, nas cores,
envolve muitas características territoriais, né, características próprias daquele país. Então, assim, a partir do momento que o aluno faz a ligação entre a bandeira, né, e o território, você já está trabalhando a questão geopolítica, a questão de território. Então, perceba, toda essa trajetória que a gente fez ao longo dos últimos módulos, ao longo desse curso como um todo, foi para a gente mostrar o que é que eu queria ensinar, por que eu queria ensinar e como é que eu queria ensinar. Certo? Então, esse módulo 4, a gente está focalizando em fazer essa síntese, né? Fazer essa amarração de tudo. Porque você utilizar um jogo por utilizar, né? Ele não vai ter a finalidade pedagógica, que apesar do módulo 2 que eu falei, a finalidade pedagógica acaba sendo um empecilho ali para trazer a atenção do aluno, mas ele tem que ter essa finalidade quando você vai utilizar ele em sala de aula, quando você vai utilizar ele como uma ferramenta pedagógica. Exato. Que nem há diversos outros jogos que você pode utilizar que não sejam jogos educativos, né? Para você que com essa finalidade pedagógica ela auxilia bastante como uma ferramenta, um aliado, né? Que nem tem jogos que eu vou pôr na descrição alguns nomes, como Hearts of Iron, que você trabalha com a questão da Segunda Guerra Mundial, mas constantemente você está ali observando o mapa do mundo, então aquilo ali ajuda bastante o aluno a memorizar como é que é o mapa, onde fica tal local, né? Tem o próprio, até no módulo 2, que eu falei, tem o jogo Assassin's Creed, que tem a questão dos territórios ali, onde você vai estar andando, Itália, os Estados Unidos, Caribe, né? E também tem a questão histórica também, que também é um ótimo aliado para você trazer a atenção do aluno, né? Que no caso seria lá a aprendizagem tangencial. Então, assim, os jogos eles estão aí. Eles são essa fronteira que a gente precisa desbravar, tirar esse preconceito de que é só um joguinho, para a gente começar a utilizar ele como uma ferramenta. Porque o jovem, né, ele gosta dessa coisa dinâmica, né? Se você for pegar, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, aí já, antes mesmo até ela já está jogando ali. Então, como é que eu vou utilizar aquele jogo numa finalidade pedagógica? Como é que eu vou extrair o ensino daquilo? Porque, infelizmente, o mercado que trabalha com isso, às vezes não tem esse atino, não tem esse foco, né? Ele quer só criar e vender e fazer com que o jovem fique mais tempo ali em frente daquele jogo, né? Então, como é que a gente consegue inverter isso? Como é que a gente consegue utilizar isso ao nosso favor? Professor, eu penso que a internet ela é uma ferramenta maravilhosa. Com essa oportunidade que a Uninter está me dando, desse sonho ser realizado, de eu fazer a geografia, para mim também não é fácil, né? Para mim isso daqui tudo era um monstro, né? Eu morria de medo, ainda morro, mas nem tanto, né? E eu penso que a internet, assim, se ela for usada para o bem, a gente tem N possibilidades. Então, cabe a não ter medo de correr, de aprender e procurar os jogos certos, as ferramentas certas, para fazer esse trabalho maravilhoso que eu estou descobrindo com a geografia e com a Uninter. Aluna Sandra, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar desse curso e passar a palavra agora para você encerrar esse módulo, né, esse módulo que fecha com esse curso de intenção, que foi maravilhoso participar e contribuir com o que eu pude. Eu que agradeço a sua disponibilização de me ajudar, contribuir com essa ferramenta, né? Quero agradecer a todos a participação, quem visualizou. Quero agradecer as pessoas e muito obrigada, tá? Abraços tectônicos, tchau!